Olá, pessoal. Boa tarde. Como estamos? Tudo bem nesse sábado maravilhoso? E vamos iniciar mais uma live aqui em comemoração ao mês da mulher, mês de março. E tá aqui, ó, o que é ser uma mulher espírita. E vamos receber aqui hoje Dani Mendes. Exatamente, uma pessoa que estuda bastante a doutrina espírita, que tem diversos trabalhos e ela vai falar para nós o seu ponto de vista sobre o que é ser mulher espírita. Seara Luz Bilac, muito obrigado, viu, pela presença. Vamos ficar aqui juntos, esperando nossa convidada. Marilda, muito obrigado pela presença, viu? Estamos aguardando a nossa convidada para dividir a telinha e a gente fazer a nossa live, o nosso estudo dessa tarde tão boa, tão assim bonita. Eu estou em Brasília e aqui nesse momento não chove, já que essa época é uma época de chuva. Herman, muito obrigado pela presença, viu? E Ari Catunda, muito obrigado, entrou também. Mês de março, nós estamos fazendo uma série de lives com nossas convidadas, colocando o seu ponto de vista sobre o que é ser mulher espírita. E assim a gente está desenvolvendo bem os nossos trabalhos. Lute Miranda, muito obrigado pela presença. Já recebemos algumas convidadas, dentre elas a Vera Lúcia, Betânia Paiva, Carla Machado, que vieram falar aqui conosco, expondo o seu ponto de vista. E agora nós vamos, receber a Dani Mendes. Nath Basileiro, muito obrigado pela presença, viu? E assim vamos levando esse mês, desenvolvendo assim, cada um o seu ponto de vista sobre o que é ser mulher. É uma figura assim tão importante, né, tanto para as nossas vidas, e também são protagonistas no espiritismo. Lembrando que Allan Kardec, ele trabalhou muito com médiums, mulheres. E opa, e ela chegou, tá aqui, Dani Mendes. Já vou chamá-la para dividir a telinha conosco e assim a gente começar a nossa live. Vou esperar ela aceitar o convite. Eita, deixa eu Olá! fechar aqui. Eu acho que tá meio. Deixa eu só fechar aqui a por conta do sol, rapidinho. Tá, fica à vontade. Aí, Flor do Canteiro, muito obrigado pela presença. Pronto, cheguei. Boa tarde, Daniela. Como é que você está? Boa tarde. É Muito bem, Daniele, né? você, Ed? É, Daniele, mas já estou acostumada com Daniela. Tá tranquilo, Ed. Que bom Tudo estar bem. aqui com você. Que ótimo. Você fala da cidade de Recife. Recife, Pernambuco. Ótimo, Muito coisa bom. boa. Nordeste. Isso, maravilhoso. Amo o Nordeste. Bom, já que você está aqui, agradeço muito pela sua presença aqui, para você dispensar o seu tempo aqui conosco, né, falando sobre esse tema tão elevado da doutrina espírita e sobre o que é ser mulher espírita, né? Então, Dani, vamos conversar, vamos já começar bem a nossa live, e assim, fazendo uma prece. Você pode fazer a prece para nós, por favor? Claro, Ed, com o maior prazer. E um prazer imenso estar aqui com você. Te agradecer o convite de conversar sobre esse tema lindo, esse mês maravilhoso sobre a mulher, né? Uma homenagem que você está fazendo nesse seu projeto do Somos Espiritistas, né? Isso, Então, exatamente. fico muito feliz de estar fazendo parte aí nesse grupo de mulheres lindas que você convidou para trazer um conhecimento, né, da doutrina e um conhecimento da vida pessoal como um todo. Exatamente. Que bom, então vamos lá. Vamos serenar os nossos corações, pensar em Jesus, Senhor Jesus, Mestre amado. Agradecidos estamos por mais um momento em que estamos reunidos em Teu nome para trabalhar o conhecimento, tendo como base a nossa doutrina esclarecedora, educadora, que nos proporciona recursos para continuar firmes nessa caminhada evolutiva e trabalhar o nosso progresso espiritual para que possamos alcançar os reais objetivos da nossa evolução. Abençoa todos aqui presentes, abençoa os nossos lares, todos que estão necessitados do teu acolhimento por estarem doentes, que nossas vibrações positivas cheguem a cada um deles, que eles possam se consolar, se comportar, compreender que
tudo é uma necessidade para o nosso progresso, se resignar nessa caminhada, que possamos, Pai, pedir também pelo nosso planeta, por esse momento que está passando, mas que sabemos que não tem nada fora do lugar. Então, que possamos compreender e saber enxergar cada situação que estamos vivenciando e que possamos trazer isso como aprendizado e transformar a dor em progresso. E assim, com muita paz e harmonia, vamos iniciando esse trabalho com muita luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Sei, muito obrigado. Dani, para a gente conhecer você melhor, assim, você pode falar um pouco sobre você, sobre a sua relação com o espiritismo, como aconteceu, assim, você nasceu espírita, você se tornou espírita, como aconteceu, foi um sonho, você recebeu uma carta psicografada, como é que foi? Conta aí pra gente. Cada um tem uma história, né? De Exato, chegar, inclusive muita gente fala assim, a gente entra numa religião ou pela dor ou pelo amor, né? exato. No meu caso, conhecer a doutrina espírita foi por amor. Eu entrei por amor, por conhecimento, porque, na verdade, eu sou de família. Meu pai, ele era espírita, e a família dele inteira era espírita, e minha mãe católica, né? Então, eu cresci nesse meio, entre duas pessoas que se respeitavam muito em relação à religião. Então, eu cresci vendo meu pai acompanhar minha mãe para a igreja e vendo a minha mãe acompanhar meu pai para as palestras. Então, eu frequentava os dois lugares, né, desde sempre, e ia para evangelização com meus tios, ia na igreja com a minha mãe, até que um dia eu decidi ser católica, né? Comecei a frequentar realmente com mais assiduidade a igreja, praticando realmente a religião católica. Tive filho muito cedo, com 21 anos, então eu já o coloquei numa escola religiosa também, para que isso fosse uma integração, né, para nós todos, tanto o que ele via em casa, o que ele via no final de semana, na igreja, ele trabalhar também durante a semana. Então, e fui muito ativa, né, na igreja, participei de grupos, coordenei vários grupos de oração, movimentos, projetos de criança também, evangelização. Tem um projeto na igreja que eu frequentava, que era o projeto, agora eu não lembro o nome, mas era um projeto de infância, projeto de salvação, né? Então, até que um dia, até que em um determinado momento, o que eu via na igreja, né? O que eu estudava, o que eu buscava ali, já começou a falhar um pouco em algumas respostas para mim. E aí, nesse momento, eu digo que eu tive um período de transição, que foi entre 2008 e 2012. Né? Então, foi um momento onde eu comecei a questionar mais e não vinham, o retorno não vinha como eu gostaria, né, de receber. Eu lembro até que tem uma frase no Céu e Inferno, que ele fala assim, logo no início, num dos primeiros itens, né? Que ele diz que o homem gosta ainda mais de raciocinar, mesmo que seja falso, mas ele precisa raciocinar como um todo. Então, eu acho que eu cheguei nesse nível, né? Porque a igreja, ela, com todo o respeito que eu tenho, porque eu amo a igreja, amo a base religiosa que eu tive na igreja. Hoje eu ainda assisto missa, ainda vou com a minha mãe para a igreja, ainda faço texto se eu estiver me sentindo bem para isso. Então, eu tenho um respeito imenso por tudo que eu aprendi pela Igreja Católica. Mas a verdade é que, assim, as respostas, elas eram muito condicionadas ao mistério da fé, né? E eu precisava de algo mais em um determinado momento da minha vida. E aí eu vivi um período de 4 anos aí, onde eu busquei muito, conversei com padres, conversei com as irmãzinhas, conversava com meu pai, com a minha mãe, né? Até com um pastor, eu lembro na época eu conversei, marquei um horário para conversar. Então, assim, eu escutei a opinião de todo mundo, né? Entendi um pouco mais daquele meu momento, até que um dia eu senti uma mediunidade muito forte, escutei meu tio falando comigo, acordei e meu pai estava tomando café da manhã e eu nunca esqueço desse dia, porque quando eu cheguei lá, que eu abri a porta, eu não falei nada. Ele fez, meu Deus, eu tô todo arrepiado. E eu não tinha falado nada ainda, né? E aí eu conversei com ele o que tinha acontecido e disse, pai, eu quero que hoje o senhor me leve para o centro, que era o centro que ele frequentava, que meu avô frequentava com minha família, né?
E aí ele me levou à noite para o centro, isso foi em 2012, e ele me entregou nas mãos de Lurdinha, da nossa querida Lurdinha, maravilhosa. Ah, que legal. Por isso que ela disse que eu sou a filhinha dela, e eu digo que ela é minha segunda mãe, né? Minha mãe espiritual. E ele me entregou literalmente nas mãos dela. Ela me levou pelas mãos até a salinha para a gente conversar, e nós conversamos muito. E nesse exato dia eu decidi começar a estudar a doutrina espírita. Cheguei em casa, já mandei uma carta para o padre da minha igreja, para as minhas amigas da igreja, né, dizendo da minha mudança, mas que não iria abandoná-los, que ia estar lá sempre que puder, que pudesse. E assim foi. E aí eu comecei, entrei na doutrina, já fui assim muito aberta. Tudo que vinha de diferente, eu me chocava, mas eu não me chocava bloqueada. Eu me chocava assim para conhecer, né? Por exemplo, Jesus não é Deus. Isso foi um ponto bem interessante, né, de conhecer, mas, assim, foi algo que na hora, assim, me chamou muita atenção, mas eu não me bloqueei, eu busquei entender, compreender o motivo, né, entre isso e outras várias questões, e aí continuei, comecei a estudar, e no final, em 2013, meu pai desencarnou, e foi um dos piores momentos da minha vida, aliás, o pior, né, da minha encarnação, perdi meu chão, mas aí eu tinha a doutrina, tinha a minha família, minha mãe, todos que me ajudaram a reconstruir os caquinhos. E aí me mergulhei de cabeça, né, na doutrina e trabalhei em vários pontos lá do centro. Trabalhei em campanha do quilo, trabalhei na sopa, para conhecer um pouco de tudo. E aí até que, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu cheguei na evangelização, onde estou até o momento, né? Trabalhando com crianças, com jovens, e é onde eu sempre me identifico, né? Não foi, mesmo que eu não procure a evangelização me procura. Na época da igreja foi assim, né? Eu trabalhei também num projeto de crianças sem procurar, e no centro também não foi diferente, né? Eu fui convidada a participar e fui só para ajudar, assim, para meio que tampar um buraco de trabalhadores que estava faltando, mas aí estou lá até hoje, coordenando o trabalho agora, né? Até então, estamos aí enfrentando esse período de pandemia com muita dificuldade, mas o trabalho não parou. Estamos tentando continuar da melhor forma possível através das tecnologias que nos foi oferecida e ofertada, né, nesse período. Estamos fazendo valer essa questão com a criançada, com a juventude, com nossos jovens. E é isso. Meus projetos são esses, né? Estar aqui estudando com vocês, né? Sempre que me chamam para a gente estudar, você, o Eugênio, o Davi, enfim, muito bom porque a gente vai aprendendo cada vez mais. Sempre que eu posso, eu estou aqui. E ouvindo a sua história, eu só me recordo daquela máxima do André Luiz, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Isso aí se aplica assim, igual uma luva na mão no seu caso aí, né? Que você está contando. História muito É verdade. interessante, inspiradora, viu? Até assim, se a gente for olhar Que bem bom. assim, isso inspira a gente a realmente a seguir. Quem ainda não segue ou está assim, meio titubeando, sempre é bom ouvir esses depoimentos, essas histórias. Assim, além de ter ser funcional, né, ter esse valor aí, tem também ter essa beleza também do descobrimento e tudo mais. E a gente sabe que o espiritismo ele não tem problema nenhum você ser espírita e tá, fazer parte de outra religião. Muita gente às vezes fala que não pode, que não sei, só que não tem nenhum embasamento doutrinário e nem pela lógica e a razão não diz nada. A pessoa pode sim ser um espírita, ser um católico, ser um espírita, ser um evangélico, ou frequentar religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, ou religião não cristã, como o budismo, o hinduísmo e outras mais. Aí não tem o menor problema. O que às vezes acontece é que às vezes a gente fica sem tempo, né? Mas sim, eu, assim, minha família toda de Goiânia, que eu sou de Goiânia, moro em Brasília, são todos evangélicos. E quando eu sempre ia lá, minha mãe me dava um jeito de levar para a igreja evangélica, aquela coisa. Eu ia, gostava, os louvores são maravilhosos, mas Sim. é aquela coisa, né? Eu quero dar, assim, boas-vindas, viu, Dani, aqui para os nossos amigos, ó, o Lourenço, o Eugênio, o Amaro Oh, Brito, a todos aqui. Eugênio, amo Loure. Ai, Brito Casa também, que Brito está aqui lindo. conosco, Bem-vindo. Casa do Ari, Caminho, o Ari Pai está aqui também. com a gente, Josi, a Betânia, aprendiz espiritista, está aqui conosco, Vizinha, Espírita Vivência, Bete. exato, está aqui, tá todos aqui conosco, Rosiana, é,
Benildson também está com a gente, professor João Nanes assim, ele disse, minha esposa também está aqui conosco, Bom Chiquinho. Ah, Hélida. Pois é, exatamente. A Hélida que é daí, de Recife, ela é pernambucana. É? Exatamente. Que legal, que coisa boa. O João, ele é um amigo meu, acho que ele está aqui ainda, não sei, mas é um amigo, um grande amigo também. Mas eu estou vendo aqui o pessoal, bem-vindos todos, Brito. O Ari, eu ia falar que o Ari é companheiro desde o início da pandemia, né? A gente Exatamente. faz aí as nossas lives, os projetos do Davi, que foi graças ao Davi que eu conheci você, inclusive, né? O Davi, ele me indicou um vídeo. Dani, assiste lá o vídeo do Ed, lá de Brasília, ele tá fazendo com... Acho que era o Anderson. E a partir daí eu comecei a seguir mais você. Ah, pois é, o Davi ele é uma pessoa agregadora, né? Ele é É, incrível, assim, tanto sim, que é um missionário, um assim, né? ponto de luz. É, É, era tantas lives que ele fazia naquela época, uma emendava a live com outra, era. assim, que acabou que nós nos unimos a ele e ele uniu todo mundo. Aí virou, Foi. virou o grupo, exatamente. Pois é, o Ari está aqui com a gente. Eu dizia a ele no início que ele parecia, quando eu olhava assim para a Igreja Católica, o Círio Pascoal, né, que é no sábado de Aleluia, né, a gente a igreja leva aquela luz e todo mundo vai pegando um pouquinho dela para acender a igreja toda, né, com a vela, e eu dizia que ele era aquele círio para todos nós, né? Porque ele era um pontinho de luz, e aí ele foi distribuindo a luz dele para todo mundo, e daí hoje a gente tem um conjunto de pessoas que se ligaram, né? Em função do Davi, mas que estão aí fazendo seus trabalhos independentes, lindos trabalhos maravilhosos, tá? De Exatamente. divulgação da doutrina. E está a Virgínia aqui conosco também, Isabela Nunes chegou e o Fábio Saab também está conosco. Dani, é Que o bom. seguinte, a gente está fazendo lives especiais em homenagem ao mês da Sim. mulher, que é mês de março, e eu queria trazer aqui para nós só um comentário rápido de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, uma passagem chamada Os Infortúnios Ocultos. Sim, É um, é, é, essa passagem é muito bonita, porque ela traz assim um acontecimento de uma mulher que se veste de maneira assim distinta, mas está bem sim. arrumadinha, só que humildemente vestida, acompanhada de uma mocinha que é sua filha, e ela vai até um lugar pobre, onde pessoas, né, jazem sobre um catre, né, sobre um leito assim, bem pobrezinho mesmo, tal. E essa mulher vai lá levar conforto material e espiritual para uma família que está lá. A gente sabe que é um Sim. país que está passando por uma grande calamidade. Só que tem os infortúnios ocultos e discretos, digamos assim, naquelas regiões periféricas de onde aconteceu a catástrofe. E essa mulher vai lá. Então ela leva exatamente o que a família precisa, ou seja, ela já conhece a família. Tanto é que quando ela chega lá, as crianças já até começam a gritar, saudá-la, Se né, assim, de identificam, alegria né? por ela estar lá. Então ela leva roupas, porque parece que é um lugar frio, né, não falam onde é, roupas, alimentos e conforto espiritual. Saindo de lá, o que ela faz? Ela vai até o hospital onde tem um homem internado, que é o pai daquela família, e é o arrimo, ou seja, aquela pessoa que mantém, né, a família. E ela leva para ele informações de que a família dele está bem, está bem cuidada e os filhos vão poder ir para a escola agasalhados. E no seio das crianças que são alimentadas pela mãe não vai faltar o leite, aquela coisa, porque tem todo o alimento lá, tanto para a mulher adulta, que é a mãe, e as crianças. Então, assim, é uma mulher, pelo jeito, rica, muito bem de vida, tanto é que ela leva no carro dela tudo que, assim, verdadeiro armazém de beneficência, né, tudo. E ela se faz acompanhar dessa mocinha para quê? Para ensinar a beneficência para essa menina. Ou seja, para que ela Isso. possa dar algo dela mesmo em função dos outros, né? E por que se veste, né, assim, tão humildemente? É para não chocar com a sua riqueza a miséria alheia. Então fala assim, né, que judeus, católicos, protestantes, todos a bendizem. E ao final do dia, uma sinfonia de preces se eleva ao Criador por ela. Aí pergunta, é espírita? Que importa? Que importa? Então, assim, e ela é uma mulher, assim, que, devido à vida dela, ela tem uma vida social muito, assim, agitada. Tanto é que um dia ela foi levada, assim, sem querer,
próximo de uma de suas protegidas, e ela quis falar alguma coisa, ela pediu para a mulher fazer silêncio, não, né? Assim falava Jesus. Por quê? Porque ela não queria a aprovação de ninguém, a não ser da sua própria consciência de Deus. Aí no livro O Céu e o Inferno, tem uma passagem lá dos Espíritos Felizes, que é É, depoimento, tem uma condessa chamada Condessa Paula. Então, assim, isso. Allan Kardec fez os estudos lá e viu que essa mulher é uma condessa, chamada Condessa Paula. E ela desencarnou e foi evocada por um parente 12 dias depois, parece, e ela veio dar o depoimento. Diz que foi a segunda vez que ela reencarnou como rica, pessoa rica mesmo, poderosa. A primeira ela falhou. E ela não tinha falhado as outras encarnações, que ela nasceu como pessoa pobre, pessoa humilde, pessoa trabalhadora. Ela não tinha falhado. Como primeira vez que ela reencarnou como rica, ela falhou. Aí na segunda, ela falou que ela conseguiu. E ela está num lugar onde realmente assim os espíritos eles ajudam outros espíritos encarnados em vários mundos e eles se reúnem depois lá para fazer avaliações daquela coisa. É lindo demais essa passagem. Eu me emociono toda vez, sabe assim, e fala de uma mulher, né? Duas mulheres, aliás, né? Uma mulher adulta e a Isso. sua filha. Não é verdade? Isso. Perfeito, Ed. Eu acho interessante, sabe, assim, porque quando você trouxe essa questão da Condessa Paula, né, ela fala muito que nessa passagem que você descreveu do céu e inferno, né, nos espíritos felizes, ela fala muito que a riqueza ela é uma prova muito complicada. Isso a gente já sabe, inclusive pelo próprio Evangelho, né, nos apresenta. A riqueza, ela nos traz muitas questões relacionadas ao mundo material. E nós somos muito matéria ainda, né? Então a gente precisa trabalhar muito as questões das paixões. Então imagina, se você tem à sua mão, né, tudo que é possível para fazer valer todas essas paixões, é óbvio que isso aí é uma das provas mais perigosas que nós temos enquanto aqui reencarnados, né? E ela nesse processo, ela ultrapassou, né, venceu essa dificuldade e realmente conseguiu e alcançou o objetivo dela, a missão a qual ela se propôs. Né? E essa passagem que você traz aqui dos infortúnios ocultos, né, ela retrata muito esse trabalho de burilamento enquanto reencarnados, né, para vencer essa questão da riqueza através de uma caridade, tentando administrar o orgulho, a vaidade, né, porque você veja, uma das coisas que mais me chama a atenção nessa passagem dos infortúnios ocultos, nessa descrição que ela faz, nesse momento onde ela está lá, né, ajudando, é o fato dela ir de forma humilde. Porque, assim, a gente precisa até saber doar. A gente precisa doar com simplicidade. E eu não estou nem aqui relacionando não só a roupa em si, mas até a forma, né, que a gente tem de doar, de não chamar a atenção, de não fazer com que o outro se sinta humilhado, de não fazer com que o outro se sinta exposto desnecessariamente, né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa, de fato, ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer muito praticar a doação muito mais por uma resposta social, né, para dar um retorno social à sociedade, mas não é de coração, porque quando a gente faz de coração, a gente precisa realmente Uhum. internalizar todo esse cuidado com o outro que vai receber. Fora também essa questão dela querer ser o exemplo, de levar a filha para mostrar, né? Não, não é o que ela, não faça o que eu digo, faça o que eu faço, né? O exemplo que move muito mais do que 1000 palavras, né? Então, assim, trabalhar, já mostrar isso, já passar esse ensinamento precioso, né, para quem está chegando e que pode dar continuidade, que pode dar andamento a esse trabalho, né? Trabalhando já esse espírito reencarnante que chega e a gente sabe o quanto nós, como pai, como mãe, somos responsáveis por esse primeiro momento, né, de trabalhar essa moralidade, trabalhar essa modelagem do espírito para que ele, quando tiver grande e tiver de frente com as imperfeições que ele já traz de outras reencarnações, ele possa, de fato, pesar todo esse ensinamento que ele recebeu e fazer escolhas de uma forma diferente. Então, assim, acho que é Exatamente. um item riquíssimo, né? Esse aqui, e Exatamente. lindo, como disse o próprio Eugênio aí, uma passagem linda do Evangelho. É isso Muito aí. bom. Zé, eu quero pedir licença para mandar um afetuoso abraço para a Verinha, que está aqui com a gente, Vera Lúcia, Oh, Verinha linda, Virgínia chegou. Nóbrega, a Beatriz Ringon está aqui com a gente também, a Silvia Vizinha, meu amor. Aparecida, a Kátia Schaeffer, uma amiga minha, Lúcio
Proquere está aqui com a gente também. Um médium iniciante, que é o Felipe, lá de Ubajara, Ceará. Uma pessoa esplêndida, sabe muito mesmo. E é isso. E o Eugênio está aqui Maravilha. comentando, né? Temos duas Virgínias, Duas né? Uma Virgínias, Virgínia era aqui de exatamente. Recife e outra do Rio. E outra do Rio, exatamente. É. E aí o Eugênio comentou aqui, né? São realmente lindas as passagens evangélicas, as senhoras São simbolizando, né, a lindas. caridade e a obra do Rio. Exatamente. São lindas. Lindas, lindas, Então, lindas. e você preparou uma surpresa para nós, né? Eu tô sabendo. Oi, Virgínia, meu amor. Amanhã estaremos até juntas no estudo de manhã. Beijo, beijo no coração. Então, quando você pediu, né, para falar sobre a mulher espírita, por coincidência, ano passado eu fiz uma palestra sobre a mulher espírita também, e no dia 8 mesmo, né, o dia 8 de março, foi o dia, até foi acho que a última palestra do centro antes da pandemia. E uma das referências que eu levei, né, de impressão de mulher espírita que eu tenho é a Amélie Gabrielle Baudet. Aí eu falei para você, né? Eu dei essa ideia de trazer a história dela um pouco, para a gente falar um pouco da história dela, e porque a história dela, na verdade, ela abre um leque, né? De referências e de comentários em relação à mulher espírita, à mulher como um todo, né? Como ser integral. E aí eu acho que ela é uma mulher completa, né? Então, assim, eu acho que dá pra gente conversar bastante coisa a partir da história da Amélie. Eu não sei, você faz uma hora só de live ou você... Eu costumo Geralmente fazer é uma horinha, né? 60 minutos, assim, mas não aquela Tá, coisa cartesiana e rígida. entendi. Até Uma para média. até para respeito ao convidado, e pode ser que tenha coisa para fazer Tá, depois, né? Assim, alguma outra live, outro estudo, né? Então, assim, mais ou menos 60 minutos. entendi. Já estamos em quantos minutos? Só para eu ter uma noção. 26 minutos Ok. transcorridos. Então vamos lá. Então, a Amélie, eu vou falar um pouquinho só da história dela, para a gente conversar sobre ela. É, tem um livro que eu li do Daniel, é Daniel Calzone. Deixa eu ver qual é o nome, deixa eu só anotar aqui. É Daniel Adriano Calzone. Eu não cheguei a ler completamente, mas é um livro sobre a história de Amélie Gabrielle Baudet. Né? E ele traz assim vários contextos históricos bem interessantes. Eu li os primeiros capítulos, não consegui ler esse livro completo ainda. E aí é interessante porque ele coloca a data de nascimento dela dia 22 de novembro de 1795, né? E aí eu já vi em alguns artigos da FEB como 23, ou seja, um dia mais, um dia menos não vai fazer muita diferença, né? Mas a verdade é que ela é de 1975, né? Filha única, filha de pai intelectual, escrivão, né? Família intelectual. Na verdade, a família da Gabriele, ela descende de artistas, né? De literários, enfim. A mãe era uma dona de casa, mas uma dona de casa que tinha uma visão muito aberta, né? E aí a Amélie, ela tem, graças a todas essas impressões que ela tem já dos pais, né? Ela tem muito contato com literatura, contato com arte, né? Então ela nasce nesse meio onde é bem apropriado para trabalhar línguas, né? Ela é uma poliglota também, ela foi uma poliglota, enfim. A Amélie, ela tem muitas, muitas questões que são em comum com Kardec, né? É, por exemplo, ela também começa a se identificar muito com o Pestalozzi, né? Com o método de ensino do Pestalozzi na época, né? À medida que ela vai crescendo, porque o Pestalozzi, ele era aquele professor suíço, né, que trazia uma educação já bastante revolucionária para aquela época, né? Ele fugia muito daquele tradicionalismo e ele trazia muito uma questão do afeto, de trabalhar a habilidade da criança, né? Ou seja, trabalhar ela de dentro para fora. Então, não era aquele ensino regular, né? Não era aquele ensino já tradicional da época. Não, ele já trazia um movimento dentro dessas questões da educação. Sem falar que ele tinha uma questão também muito interessante, que era um projeto social de educação, porque ele trabalhava já com crianças, ele já trazia crianças e jovens para trabalhar de forma gratuita dentro da sua instituição. Então, assim, ele tinha uma visão já bem evoluída, né, de um ser já bem trabalhado na questão da moralidade. E ele trabalhava, Pestalozzi, inclusive, algo que a gente hoje já trabalha, a própria FEB, né, ela tem como base, ele trabalhava a mão, ele trabalhava assim,
era a cabeça, a mão e o coração. Eram bases do ensino dele. E a cabeça, a mão e o coração quer dizer em conhecer, né, fazer e a emoção, né? O que é que a gente faz hoje? A FEB hoje ela trabalha a partir do relatório do Deloitte os quatro pilares que ele leva para todo o processo de doutrina espírita, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, né? Então, tudo vem como base de pensadores, né, de estudiosos, de educadores como Pestalozzi, né? Então, assim, tanto o conviver e o ser sendo relacionado ao coração. E era justamente essa questão que ele trazia. Então, era nesse contexto, era esse tipo de conhecimento, né, que o Kardec se identificava e que a Amélie também se identificou, né? E a Amélie, ela nasce, né, ela cresce num contexto histórico muito interessante também, né, um contexto histórico que é muito aberto, muito apropriado, que a gente sabe que foi o momento onde a doutrina espírita chega, que é o momento onde a gente tem o iluminismo, não é? O iluminismo que já traz aquela questão da racionalidade, né? De cientistas, né? Um movimento intelectual, né? O iluminismo ele já traz também nesse momento, assim como também a Revolução Francesa, que já dá espaço para um espaço democrático, né? Já abre um pouco o espaço democrático do Estado. E outro ponto interessante também, histórico, né? E aí é muito bem mais relacionado com a questão da mulher, é a Revolução Industrial, né? Nesse período, porque a Revolução Industrial ela tem um ponto peculiar interessante. A Revolução Industrial ela começa no período da Segunda Guerra Mundial. Esse período da Segunda Guerra Mundial ele foi um período onde as mulheres que não sabiam se os homens voltariam para casa precisavam sair para trabalhar. Então, elas começaram a sair para trabalhar por uma questão de necessidade. Mas, porém, perceberam a partir daí, né, a partir dessa necessidade, né, que poderiam se tornar independentes. Já não precisavam mais ser dependentes emocionalmente, né, psicologicamente, financeiramente dos maridos. Então, esse ponto da história, para mim, é um ponto que é um divisor de águas na emancipação da mulher como um todo, né? Porque aí é onde começam a mudar e a modificar as dinâmicas familiares, né? Porque a mulher, ela realmente, ela começa a dar esse passo, né, para a liberdade financeira, para a liberdade econômica dela, e aí ela já não mais se sente presa, né, a um marido, não mais se sente presa em casa por uma questão financeira, por exemplo, né? Então ela começa a partir daí a criar um movimento social interessantíssimo, porque isso aí vai impactar diretamente, tanto nela como mulher, no homem, né, que tem que passar a ver de uma forma diferente a questão familiar, de uma forma mais colaborativa. Então, todo mundo vai precisar colaborar. Isso também impacta diretamente na criação dos filhos. Então, é um movimento, é uma dinâmica, né, que muda a sociedade como um todo. Então, foi nesse contexto que a Amélie cresce, né? Obviamente, ainda totalmente numa sociedade ainda muito, onde prevalecia muito a questão masculina, né? Tanto é que a mãe dela foi um ponto também muito importante, muito interessante para que ela pudesse se desenvolver, né, dentro da sua intelectualidade, estudar, se formar. O próprio Calzone, ele traz que ela pensava, né, pelos fatos históricos, muito diferente dos filósofos, por exemplo, da época dela, o que era mais referência na época, que era o próprio Rousseau, né, que ele tem uma frase bem interessante, eu até escrevi aqui, uma das frases de Rousseau: as mulheres devem aprender a serem mães e esposas, essa é a lei da natureza. Então, assim, era um contexto, né, da época, né, eram pensamentos da época, da sociedade da época, mas a mãe de Amélie, em contradição a pensamentos como o de Rousseau, né, ela estimulava a filha, muito pelo contrário, a estudar, né, a buscar a desenvolver toda aquela intelectualidade que ela percebia que já tinha na Amélie, que já trazia, né, um espírito que já traz na sua encarnação informações, né, de uma evolução muito grande, né, como o próprio Kardec também, né, que a gente não chega aqui uma folha em branco. Então, eles não chegaram aqui uma folha em branco, chegaram realmente preparados para desenvolver
esses pontos intelectuais aí que foram importantes na divisão da história e principalmente do espiritismo, né? Então é isso, a partir daí ela conhece Kardec. Se você quiser fazer algum comentário para a gente continuar com o Kardec agora, que aí a gente já entra no Amélie conhecer o nosso amado Kardec. Não, eu só queria dizer assim, que é interessante ela ter essa ligação com Pestalozzi também, né? Porque e nós sabemos que Allan Sim, Kardec ele foi educado no Instituto Pestalozzi, lá de Verdun, discípulo né? de Pestalozzi, né? Exatamente. E lembrando que você falou da Revolução Francesa aí, Pestalozzi ele era discípulo de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o iluminista. Ele tomou conhecimento de um livro chamado Emílio, ou da Educação, e ele colocou em prática os conhecimentos que ele adquiriu nesse livro, inclusive com crianças que estavam órfãs por causa das guerras napoleônicas, e acontecia isso, ele ajudou bastante. Então, assim, Pestalozzi bebeu dessa fonte, né, de Rousseau. Rousseau, ele pregava que a educação ela tinha que ser para todos, não apenas para generais de exércitos e príncipes, reis, aquela coisa toda, né, monarquia. Isso, Então, Rousseau ele já tinha essa coisa de abrir. Então, o Pestalozzi ele bebeu dessa fonte. E Allan Kardec bebeu nessa fonte de de Pestalozzi, né? E Pestalozzi. também a Isso. Amélie. Foi, assim, para mim, uma grata surpresa, né? Porque eu realmente confesso que eu conheço pouco sobre ela. A história dela, apesar de ser muito importante, né, de fato a gente não estuda muito. Eu tive contato com a história de Amélie a primeira vez através de uma palestra da Luciana, lá do centro, que eu achei belíssima, formidável a palestra dela. Nossa, eu nunca tinha também parado para estudar sobre a esposa do Kardec, né? Muito pouco se fala dela de fato. Então, a partir daí eu me apaixonei pela forma como ela apresentou. E aí, quando eu fui a um seminário, eu tive a oportunidade de ver esse livro, que era a Senhora Kardec, né? A Amélie Gabrielle Baudet. Eu digo, não, eu vou comprar e vou começar a ler um pouco e me inteirar mais da história dela. E quando você chamou para fazer, eu digo, eu vou levar agora a história dela, porque da história dela a gente consegue conversar sobre muitas questões, né? Então, assim, a partir daí ela conhece o nosso Kardec, né? E é interessante porque, assim, como eles bebem da mesma fonte também intelectual, né, eles se encontram muito, né? Obviamente, em locais em comum, né? Onde tem arte, onde tem literatura, né? Então, nesses encontros, eles se conhecem. E ela, apesar de ser 9 anos mais velha que ele, né? E já é uma quebra de paradigma aí, né? Porque, assim, naquela época, né? É uma mulher mais velha, 9 anos, mas eles se apaixonaram, né? Se casaram e foram muito companheiros. E aí a Amélie, ela tem muitas histórias assim em relação a Kardec, em relação a colaborar com ele, né? Como mulher, como casa, como a dinâmica familiar, assim também como na doutrina espírita, né? A gente tem que o Kardec, ele teve um instituto que ele tinha fundado na época, fechado, né? E a Amélie, ela teve, assim, uma participação essencial na vida dele de apoio nesse período, né? Na casa, também ajudando, ele fazia trabalhos particulares para poder eles conseguirem, né? Administrar a economia da casa, e ela o ajudava também, porque ela era pianista, né? Ela também trabalhava canto, então ela começou também a dar aulas particulares, assim como também a dar todo o apoio possível para ele, né? Então, dizem os estudiosos, até o próprio filme coloca, né, que ela foi, assim, o filme ele foi baseado no autor Marcel Souto Maior. Marcel Souto Maior. E o próprio Marcel Souto Maior, e isso ele retrata no filme, mostra que ele escutava muito a opinião dela, da Amélie. Né? Então, assim, ele tinha, a opinião dela era extremamente relevante. Né? No momento onde o homem escutava muito pouco a mulher, né? A mulher não tinha muita força de diálogo, né? Não tinha como expressar opinião. Eu acho interessante que eu tenho umas fotografias, né, da época, dessa época, que era assim, né? O homem, ele era assim, o primeiro, aí depois vinha a mulher, depois vinha o filho mais velho, assim, e aí vinha a escadinha, né? Ou seja, mostrando a superioridade, né, do homem, né? E aí isso aí obviamente muda. Hoje é todo mundo junto, né? Hoje é todo mundo reunido, hoje é todo mundo Ainda igual. bem. Que bom, né? É isso. Mas
Então, e aí era uma época onde o homem tinha essa superioridade, né, em todos os sentidos, mas ele escutava a opinião dela, então ela já era muito parceira dele, não é? E isso aí fortaleceu demais, tanto eles como família, assim como também em relação à doutrina, né, porque ela dá esse apoio imenso no momento onde ele está ali descobrindo, né, os fenômenos, né, começando a conhecer os fenômenos espíritas, e toda aquela dificuldade que ele teve que enfrentar com a igreja, né, com os amigos, né, e ela estava ali ao lado dele, ajudando intensamente, diretamente, né, com as cartas, né, com as questões que vinham em contradição, né, dando aquele apoio, dando aquela segurança, acompanhando ele, inclusive, nas viagens que ele fazia, né, para relatar, ver as questões das mediunidades, né, que eram espalhadas aí pelo mundo afora. Ele mandava carta, recebia, ela pegava, ela anotava junto com ele, ela viajava junto com ele também, né, para estar de frente e próximo a tudo isso. E aí os dois caminham, né, nesse regime de colaboração linda e maravilhosa. Então, assim, a Amélie, ela foi essencial. Ela foi essencial na vida de Kardec e ela foi essencial para a nossa doutrina, né? E aí, até que ele desencarna e ela fica viúva, né? E aí é um outro desafio, não é? Porque assim, imagina como colocar essas obras para caminhar, como colocar esse projeto para desenvolver, sendo mulher naquele período, ainda com muito preconceito, né? Mas ela não queria que o trabalho parasse. Ela não queria que o trabalho parasse. E ela continuou. Porque graças a Deus também. Oi, Kelinha, beijo, minha linda. Graças a Deus também ela teve muito apoio, né, de amigos, ela teve muito apoio de todos os discípulos de Kardec naquela época que estavam diretamente ligados, né, a todas as questões da doutrina, né, daquele conhecimento. E ela continuou, realmente, ela funda a Sociedade Anônima do Espiritismo, não é? Com os seguidores de Kardec, após o desencarne dele. E ela dá continuidade à Revista Espírita, né, segundo artigos publicados, ela dá continuidade à Revista Espírita e continua a divulgação do espiritismo pelo mundo, não é? Então, assim, eu posso concluir que a missão do espiritismo, da propagação do espiritismo e da doutrina espírita como um todo é de ambos. Eu não tenho como dissociar a Amélie Gabrielle Baudet, a senhora Kardec, dessa missão de Kardec, né? Ele teve esse início, obviamente, ele foi, né, o nosso codificador, né, com todo o aparato que ele tinha, até pela questão social, né, de facilidade por ser homem, naquele período, naquele momento, toda a intelectualidade, mas a Amélie, ela foi peça fundamental para que ele tivesse força de continuar, assim como para que essa doutrina não parasse de ser divulgada no período em que ele desencarna, porque ele desencarna muito rápido, não é? Do período daquele começa a conhecer o fenômeno até o período de desencarne é muito rápido. Se ela não continua, porque a Amélie ela vive até quase 90 anos, eu anotei até aqui. Ela desencarnou em 1883, 87 anos. Então, assim, ela teve muito tempo, de fato, para continuar fazendo e trabalhando na divulgação do trabalho, né, da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita está no Brasil hoje, possivelmente pode ter a ligação direta com a Amélie, né? Porque, assim, naquele momento ainda não existia esse contato, né? Assim, tão próximo como ela, com certeza, no futuro, fez com que isso chegasse de forma mais forte, de forma mais precisa para todos nós. Então, assim, a Amélie, de fato, para mim, e aí eu vou falar das qualidades dela, só eu quero saber se você quer fazer algum comentáriozinho, mas a Amélie, para mim, ela foi peça fundamental e certamente complementou o Kardec na proposta de codificação e de divulgação da doutrina espírita. O Allan Kardec, ele, desde quando ele tomou conhecimento dos fenômenos e lançou o Livro dos Espíritos, foi em 1857. Ele desencarnou em 1869. São 12 anos, né? Igual você falou, É muito realmente pouco. foi um sopro, né? E a Amélie, ela, além da Revista Espírita, que ela continuou até esse período aí, ela também colaborou na organização e finalização do livro Obras Póstumas também.
que é um livro que tem muitos artigos Sim, interessantes, e nem todos são de Allan Kardec, né? Então, assim, quando a gente lê, é sempre bom a gente saber disso. claro. É, e os dois, o casal, eles acreditava-se que eles não tinham filhos, né? Não tiveram filhos, assim, pelo Não. menos assim, o filho que gerou no útero da Amélie não houve mais, segundo cartas que descobriram recentemente aí, foi até o Marcel Souto Maior e uma educadora chamada Dora Encontre, eles fizeram uma pesquisa com um grupo e descobriram cartas de Allan Kardec para uma filha adotiva que o casal teve. É assim, interessante saber disso. E essa filha adotiva, ela veio a falecer muito jovem, né? Assim, então foi doloroso, né? Ver os pais, né? Pais que são pais do coração, ver uma filha desencarnar assim, né? É interessante essa história. Era isso que eu queria Sim. comentar. Não, perfeito, perfeito. Eu confesso que eu nunca li, nem nunca vi. Eu conheço a Dora Encontre, eu nunca vi nada sobre essa filha adotiva deles dois. O que eu leio sempre é que ela deixou a herança, né, deles, assim, sempre direcionada muito para as questões doutrinárias. Então, inclusive até um artigo da FEB fala que teve uma parente, né, um sobrinho, alguém que tentou entrar na justiça para anular essa herança, né, anular esse processo de herança que ela deixa para as doutrinas, para a divulgação da doutrina espírita, para a sociedade anônima, né, que ela tinha fundado, mas que não conseguiram, não tiveram sucesso. Mas, enfim, isso não muda nada, né? Isso não muda nada. A história dela, como diz aí a Kátia, continua sendo linda. E se tiver uma filha, né, de coração, mais linda ainda, né, na verdade. Então, assim, o que é que eu anoto de qualidades de Amélie? Olha, tem uma qualidade de Amélie que, para mim, é uma qualidade que me chama muito a atenção. E, para mim, é uma das maiores qualidades que ela tem, entre várias, né? A Amélie, ela vivia num contexto social imposto, obviamente. Ela era uma mulher, né? Num período em que a gente sabe que estava, apesar de estar em transformação, né? Era um período de transformação, um período que já estava aí aberto para muitas ideias, para muitas questões, mas mesmo assim ela ainda viveu nesse período fechado, não é? Para a mulher, né? Mas a Amélie, ela, sem deixar de construir os valores dela, ela foi conquistando o espaço dela, sem bater de frente com a época dela. Ela não se impôs, ela conquistou, porque ela se valorizou, valorizou o que ela tinha, né, de precioso. Ela foi atrás, correu do seu sucesso profissional, que era algo que ela gostava, que ela amava, era uma pedagoga, ela gostava de todo aquele processo, porque ela era uma artista, ela era poliglota, né? Então, assim, ela valorizou o que tinha. Então, quando a gente valoriza o que a gente tem, né, a gente não precisa gritar, a gente só precisa ser, né? E a Amélie, ela não precisava gritar, ela não batia de frente com a sociedade da época, muito menos com o marido. Mas ela, por transformar e por nutrir esse valor que ela tinha, ela conquistava o respeito. E através do respeito, a gente conquista espaço. Porque o espaço se conquista através de respeito. Isso, para mim, é um ponto relevante, importantíssimo para qualquer pessoa. Né? Mas já que a gente está falando de mulher e o contexto é mulher, para ela isso foi extremamente relevante. Né? Isso é relevante para todos nós que devemos seguir e ter como exemplo a Amélie nesse sentido. Tem uma frase da Margaret Thatcher que ela fala assim: quando você precisa dizer que é, significa que você não é. A Amélie, ela era. Ela não precisava dizer que era. Então, assim, esse é um ponto que, para mim, pesa muito, né, em relação a todos nós, né, pesou para mim com qualidade em relação a Amélie, e para mim é um ponto diferencial que ela nos mostra como exemplo, né, sem precisar de palavras, mas com todo o exemplo que ela deixa para nós, como a dama que foi,
né, como a classe que teve de se mostrar numa sociedade e mostrar o seu valor numa sociedade e fazer com que essa sociedade reconhecesse o seu valor. Esse é que para mim é um ponto extremamente relevante. Outra qualidade que para mim a Amélie traz é de companheira e colaboradora. Bom, esse aí a gente não tem como negar, né? Companheira e colaboradora do Kardec, né? A gente falou aqui, e isso é uma verdade que a gente sabe, foi fundamental, sim, para a divulgação da doutrina, o papel da Amélie, né, em relação a ele, tanto no período em que estavam juntos, quanto no decorrer após o desencarne do Kardec, né, onde ela perseverou, onde ela enfrentou, né, todo aquele processo e onde ela conseguiu, né, continuar colocando a missão do Kardec em prática, né, com muita força, com muita vontade e sem medo, sem receios, né? Porque ela ainda estava vivendo numa sociedade que tinha muito preconceito, onde a igreja ainda tinha uma força muito grande, né? Então ela estava precisando ainda bater de frente, né? Agora imagina, bater de frente nesse sentido, né? Sendo viúva e sendo mulher e estando só, né? Imagina, não é fácil, mas ela agarrou, segurou e, né, seguiu aí na missão brilhante de divulgadora da doutrina espírita. E de coragem, né? A Amélie, para mim, ela é um sinônimo de coragem por conta de tudo isso, por ter dado continuidade, mesmo com tudo contra, né? Mesmo com tudo em não sendo favorável, mas ela deu continuidade e valeu a pena, né? Porque nós hoje podemos agradecê-la também a tudo que temos de conhecimento da doutrina, né? Graças à sua força, à sua perseverança, e é isso. Para mim, essa para mim são as principais qualidades que reúne a Gabriele Baudet. Pois é, o Espiritismo teve as mulheres como protagonistas, né? Acabamos de ver aí a Amélie Gabrielle, que ajudou bastante Kardec, ela se inteirou sobre o assunto, ela entendeu, ela realmente, assim, ela apoiava Kardec porque ela realmente acreditava no que estava acontecendo, ela entendia isso, claro, ela sabia que existia, como Kardec, sabia que existia algo mais do que simplesmente uma mesa girar e dançar, ela sabia. E foi o que realmente eles descobriram. Ela foi protagonista no sentido de ajudá-lo com as cartas. Ele recebia inúmeras cartas, só por isso que nasceu a Revista Espírita, porque ele respondia a inúmeras cartas com artigos e divulgava as viagens que ele fazia, dentre outras, né, divulgações que tem nessa coleção maravilhosa. E Allan Kardec trabalhou também com as irmãs Julie e Carol Baudin, trabalhou com a Madame Jafé, que na verdade era uma moça de 18 anos, a médium, Madame Jafé. E também, claro, a senhora Madame Plaine Maison também, que também foi uma médium que ajudou bastante aí nesses trabalhos. Então, assim, nós vemos que o Espiritismo ele veio mais pelas mãos das mulheres do que pela mão dos homens, né? As Além mulheres dos marcam a espíritos história, né? femininos, exatamente, além dos espíritos femininos que se manifestavam e ajudavam, né? No começo da live eu falei da Condessa Paula, que é a mulher do artigo Infortúnios Sim, Ocultos e tudo mais. sim. Dani, nós estamos Ô, Ed, caminhando para o pro final, final. né? Eu Eu podia queria só assim, que falar só você mais uma coisinha? deixasse as suas considerações finais aí para a gente. Fica à vontade, É isso. tá? Não se prenda muito ao tempo, não. Mas eu não vou demorar muito, não, Não, prometo. fique à vontade, Mas por assim, favor. trazendo a questão da Amélie, com todas essas qualidades que ela tem, e como você coloca muito bem, né? Muito da história se deve às mulheres, inclusive, né, na época de Cristo, né? Porque quantas referências nós temos de mulheres do Evangelho, né? Então a gente tem aí, por exemplo, a Madalena. Eu acho tem um fato muito interessante, né? Porque a Madalena é a primeira pessoa que vê Jesus, né? Quando ele, após o desencarne dele. Isso para mim tem algo muito direcionado, né? Em relação muito relevante também, né? A mulher ser a primeira a ver Jesus era algo que ele gostaria muito, é um recado que ele gostaria muito de passar para todos nós, né? Então, mas tem algumas mulheres, que eu queria dizer a você que eu também que também fizeram história e que eu também admiro, assim como essas que eu falei, a própria Madalena, outras mulheres do Evangelho também.
a Amélie. Nós tem um filme também que eu assisti, que eu, assim, eu achei sensacional, que se chama Estrelas Além do Tempo. Não sei se você teve E, a nossa, muito oportunidade de bom, assistir. caramba! Gente, olha, eu fico toda arrepiada quando eu lembro daquelas três mulheres, porque elas são mulheres que têm características muito parecidas com a Amélie. Elas eram mulheres que elas não brigaram com o tempo delas. Elas trabalharam seus valores, sua intelectualidade, e elas conquistaram espaço sem força. Nossa, eu acho isso sensacional. E que espaço, porque elas foram divisores de água, né? Você veja, uma delas, eu anotei o nome das três. A Mary Jackson, ela conquistou na justiça o direito de ser a primeira mulher negra a cursar pós-graduação na Universidade de Virgínia. E assim, é, ela conquistou. Eu acho esse conquistou assim, tão, sabe, tão intenso. Esse conquistou para mim, ele é tudo. Então, ela conquistou e ela ia e ela estudou. Elas eram muito inteligentes, as três, né? Então, a gente tem a Katharine Johnson no filme. Quem assistiu vai lembrar que ela, assim, eles não queriam, os homens não queriam dar espaço a ela, não queriam, mas ela sabia. Então, ou vocês usam o meu conhecimento, ou então tudo bem, vocês é que decidem, né? E eles tiveram que se render ao conhecimento dela, né? E ela foi realmente, né, foi chamada para trabalhar com eles, tinha um talento incrível na matemática, né? Não tinha como negar, e ela fez parte de uma equipe composta para homens, naquele momento onde eles estavam trabalhando, né, a questão daquele foguete, né, daquela guerra dos Estados Unidos com a União Soviética. Então, ela trabalhou naquele processo do foguete, e o conhecimento que ela tinha, nenhum homem ali tinha. E ela foi lá, e começou a trabalhar na NASA, né, ali naquele momento. E tinha a outra, Dorothy Vaughan, né, que foi a primeira mulher negra supervisora do departamento da NASA, descobriu que um computador IBM seria implementado, podendo substituir o trabalho das equipes, começou a estudar programação e ensinou a equipe a fazer o mesmo, e todos ficaram preparados para lidar com as mudanças. Ela teve que ensinar porque ela ficou com medo que elas perdessem o emprego, né? Porque o computador começou a fazer a parte, né, que as pessoas não já teria que, com o computador, as mulheres, elas possivelmente iriam perder o seu trabalho, né? Porque o trabalho era manual. E o computador, ele veio para tomar esse espaço. Mas aí ela foi lá, ensinou a todas elas, né? Para que elas não perdessem o emprego, começassem a trabalhar e a entender, a compreender aquela máquina. Então, assim, são mulheres que, para mim, fazem diferença. Sabe? Fazem diferença porque elas se colocam através de respeito. E respeito, para mim, é tudo. E, obviamente, que eu não poderia deixar de dizer que a mulher que eu mais admiro nessa reencarnação, como encarnada, é a minha mãe. Né? Obviamente que minha mãe, ela junta, ela tem dentro dela atributos que são vários desses que eu já falei, né? Minha mãe e meu pai, como eu falei no início para você, ela era... minha mãe foi dona de casa, né? Minha mãe, meu pai, eles decidiram a dinâmica familiar em conjunto e eles se trabalharam com muito respeito. Meu pai escutava muito a minha mãe, né? E esse exemplo que a minha mãe traz é um exemplo de que hoje eu poderia dizer assim, a mulher, ela não conquistou, ela não é a conquista de um trabalho, ela é a conquista do que ela quiser ser. Então, o que ela quer ser dentro da dinâmica dela, que pode ser uma dona de casa, que pode ser uma profissional, que pode ser o que for, é ela quem vai dizer. Junto, obviamente, né, com o seu marido, ou com a sua família em si, que família a gente sabe hoje que são várias, né? A gente tem várias formações de família. Então, assim, o que importa hoje é que ela sabe que pode ser o que ela quer. Então, acho que isso é que significa, né, o respeito e a conquista da mulher. Então, a gente não tem regras, não existe regras. O que existe é respeito, né? O que existe é bom senso, né? O que existe é você trabalhar em prol de pessoas, em prol de uma dinâmica que possa ajudar, né, o próximo. Eu acho que isso é que é relevante. E eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai, né? E, obviamente, a minha mãe, ela fez um papel lindo, né? Passou para a gente todos os valores que nós temos em relação a tudo isso. E hoje eu sou muito grata e ela realmente é a quem eu mais admiro nessa encarnação. E, obviamente, que tem uma que, para fechar, eu não posso deixar de falar que essa é universal, que é a Maria de Nazaré, né? Maria de Nazaré,
é a nossa mãe, linda, né? É admirada, por unanimidade, né? Por todos, né? Até mesmo quem acredita que seja, que tenha muitos filhos, que não tenha muitos filhos, que, né, seja lá a crença que você tem de Maria, mas o espírito elevado que ela tem é inegável, né? E a gente não tem como não prestar reverências a essa mulher. Então, Maria de Nazaré, eu queria deixar e fechar aqui a live com o nome dela e agradecer a você a oportunidade, viu, Ed? Muito obrigada. Dani, eu que agradeço por esse show que você deu aqui pra gente. Meu Deus! Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu falei que você ia superar as minhas expectativas. Eu falei lá no Que WhatsApp, só lindo. entre nós, mas ele tá aí, ó. Por isso que eu sentia que vinha coisa aí, vinha coisa boa, legal. E eu vou pedir para todo mundo que está acompanhando a gente aqui agora que dê uma chuva de coração para Dani. Gente, aperta aí no coraçãozinho aí, que ela merece. Oh, Vai, meu todo Deus. mundo. Quero muito Eita, coração aí para ela. Vai, gente. Não sejam tímidos, não. Vambora. Dani, muito cheio de obrigado. amores Viu? Você não, aqui. você não faz ideia. Tanto que eu tô assim. E parece que Hum. eu bebi as suas palavras aqui nessa live aqui. Tem hora que eu esqueci que eu tô aqui na live também. Pensei que eu estava igual as pessoas aí participando também, sabe? Assim, Ai, muito que obrigado lindo. mesmo, assim. E olha, eu vou falar para você, eu não conheço seu pai e sua mãe, mas tem uma frase que diz o seguinte, que reconhece o caráter dos pais na educação dos filhos. Então, vendo você, do jeito que você é, sinceramente, ó, bato palmas pro seu pai e pra sua mãe, sério. E eu queria Obrigada. dizer também que o filme que você trouxe aqui pra gente também é um filme que me emociona muito, eu gosto. É um filme que você vê que estão as mulheres que têm uma sobreposição de preconceitos, que é o preconceito racial, o preconceito de gênero. E elas também foram, através do trabalho delas, elas foram protagonistas para as instituições rever a questão do racismo. Aquela cena do chefe dela indo lá no banheiro que era proibido pessoas de cor, né, como eles falam na época, arrancando a placa lá com o pé de cabra, aquilo lá foi... E na NASA, que era uma instituição extremamente respeitada nos Estados Unidos. Então, isso aí repercutiu bastante sobre essa questão racial lá. Então, elas foram protagonistas também nisso. Isso, E o que isso. dizer de Maria de Nazaré, né? Realmente, assim, essa mãe maravilhosa que eu me considero devoto. Não sou católico, mas sou devoto dela. Eu estava falando com a Betânia na live dela, quando veio aquele filme O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é esse maravilhoso Sim. nordestino aí também, quando vem aquela parte lá que o Chico ele vai realmente ser condenado para o inferno, mas eu quero apelar. Apelar para quem? Já apelou para Jesus? Não, mas eu vou apelar para ela que é advogada. Gente, que lá mexe com o brilho de qualquer um. Até aquele É, evangélico mais cartesiano, assim, na hora, ele dá uma tremida, assim. Desculpa, tô brincando, gente, tal. Pois é, mas é porque realmente é muito forte, não é. tem como a gente disfarçar, sabe? Dani, eu quero agradecer demais você por essa Eu que live. Realmente, assim, agradeço. foi um show aqui para nós, foi um Oh, meu espetáculo Deus. aqui de sabedoria e de informações assim maravilhosas mesmo. Assim, foi muito bom mesmo. Tá todo mundo assim admirado aí pelo que eu estou vendo aqui nas reações aqui. E Oh, eu meu queria Deus. eu queria pedir para quem não segue ainda, por favor, siga Dani Vamos CF. junto. Deixa eu ver aqui que eu vou pegar minha cola aqui. Dani CMOF. CMOF. E eu C queria é deixar de. um beijo para todos, viu? Tá Tem a certo. Sol, tem a Beth, tem o Eugênio, a Verinha. Olha só que grata surpresa, a Isabela lá do meu trabalho. Bela, um beijo. E aí tem a Olha só que Kátia, beleza. né? O Antônio, a Deise, a Luciene, a Hélida, né? A sua esposa Isso, linda. E a exato. Nath. Gente, um beijo bem grande. Obrigada Pois pela é. energia, viu? Aí eu pedi para quem não segue ainda, segue lá, Dani T, CF. M, Não, CMOF. É isso isso. mesmo. E quem puder também, dê uma força pra gente aí, canal Somos Underline Espiritismo, né? Quem não é seguidor Excelente. ainda, por favor, siga a gente e nos ajude a levar a doutrina espírita para mais pessoas, porque quando você segue, o algoritmo do aplicativo, da rede social entende que está crescendo, então ele começa a oferecer para mais pessoas. E também essa live vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Espiritismo e depois vai ser migrada para o YouTube. Quem quiser ver lá no YouTube, por favor, Somos Underline Espiritismo no YouTube. Vai lá, se inscreve e tem vários conteúdos espíritas lá também, tá certo?
Dani, nesse momento eu vou pedir então para que você e todos que estão conosco se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar Sim. lenta e profundamente e assim agradecer a Deus, nosso Pai, que é todo amor, justiça e bondade, agradecer pela vida, pela manutenção desta, e à espiritualidade amiga, agradecer por nós podermos ter realizado essa live e ter discutido um tema assim de grandiosíssima relevância, que é a senhora Kardec, Amélie Gabrielle Boudet. Agradeço demais mesmo pela participação de todos que estiveram aqui conosco, tanto no mundo espiritual quanto aqui no mundo físico, essa reunião online. Muito obrigado mesmo. E que aqueles que não puderam participar recebam também essas bênçãos. Queria pedir para que cada um dos familiares que infelizmente teve algum ente querido que foi ceifado pela Covid-19, seja consolado pelo Senhor, que Deus possa dar um amparo e um conforto, um lenitivo aos corações dessas pessoas, e que esses espíritos que se encontram agora no mundo espiritual devido a essa doença, que eles possam se resignar e manter a sua fé, porque nada acontece por acaso e Deus está sempre no comando. Deus nos conhece e sabe de tudo que nós precisamos. E de nossa parte, que nós continuemos tendo fé e seguindo em frente. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Dani, muito Um beijo obrigado, muito viu? grande no coração de vocês. Eu Até que a próxima, agradeço né? Se Deus mesmo. quiser, a gente Até a estuda junto próxima. mais por aí. Espero que tenha a próxima, exatamente. Então, muito obrigado. Para quem chegou agora, infelizmente a live acabou, mas ela vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Espiritismo e depois vai ser migrada também para o YouTube. Quem quiser ver lá no YouTube, canal Somos Espiritismo. Tchau.